assim, a questão, acho que não é só dinheiro, a questão são as cláusulas de rompimento de contrato, como é que isso vai funcionar. É isso que está pegando. Eu acho que o dinheiro, eles entram na conta. Premiações, especialmente essa questão de sair ou não. Ele não vai sair agora, não vai, não tem proposta, mas ele pode ter daqui a alguns meses. Vai sair no meio da temporada. O clube tem que se proteger. Até O pior, né? André já falou Isso aqui há um agora. tempão. Se for passar no meio do ano, sai agora. É. Se ele tiver uma perspectiva de sair no meio do ano, digamos que o empresário que está trabalhando a carreira dele lá fora já tem aí 1, 2, 3 contatos com clubes que pretendem contratá-lo para o meio do ano. Né? Olha, agora eu não vou mexer, mas o meu técnico vai sair no final da temporada, já está resolvido, e eu gostaria de contar com o Felipe Luiz. Eu sou um clube europeu. Beleza. Então fala, cara, eu tenho a possibilidade de sair no meio do ano. Aí já resolve logo, então já sai agora. Eu acho que para ele o ideal seria ele fechar esse ciclo no Flamengo. É o que eu acho. Porque é um ano de muito sucesso, um ano e pouco. É pouco tempo, gente. Eu falei aqui do Marcelo Galhardo. Marcelo Galhardo ficou mais tempo ganhando no River Plate, ganhou mais títulos do que ele. Foram 2 Libertadores, um monte de taças ele ganhou. Né? E no final, a carreira dele andou para trás. Então, esse passo tem que ser bem dado, sabe? Ele pode esperar um clube europeu que dê ele condições de fazer um trabalho realmente bom. Porque é muito diferente você sair de um clube dominante aqui no continente, como o Flamengo é hoje, e partir para um time que briga pelo 8º lugar, 10º lugar, brigar para não cair. Você vai trabalhar com jogadores piores, né? Enfrentando times melhores. Aí o jogo pressionante do Felipe, esquece, vai ter que ser um jogo mais reativo. Tá errado? Acho que não, né? Ele vai ter que mudar a forma de jogar. Então toda a ideia de jogo dele, tudo passa pela qualidade do elenco dele em relação aos adversários. Então, se ele vai para um time menor, muda tudo. Ele vai ter que se reinventar ainda no começo de carreira. Enfim, eu acho que se ele faz um ciclo de 3 anos, esse que já passou e mais 2, e aí ele tem, de repente, ele poderia até, em dado momento, terminar uma temporada e ter 6 meses para prospectar o mercado. Se achar que chegou ao final de um ciclo. Mas, enfim, aí cada um que sabe como é que vai gerenciar a sua carreira. Eu acho também que as declarações dele, quando ele fala em Europa, eu acho que são colocadas de forma inadequada. Não acho isso legal. Quando perguntado assim, eu quero ir para a Europa, é diferente do cara. Poderia dizer, olha, gente, eu fui um jogador de carreira europeia a maior parte do tempo, né? Da minha trajetória foi jogando na Europa. Pô, eu fui às finais de Champions, não ganhei. Claro que eu gostaria de poder voltar um dia à Europa como técnico, tentar ganhar uma Liga dos Campeões, mas isso é uma coisa que está distante, né? Estou começando minha carreira todo do Flamengo, é o clube de coração dele, né? Ele fala, estou no clube pelo qual torço desde criança, onde eu encerrei minha carreira, a torcida gosta de mim, tem um elenco excelente, então eu não estou pensando nisso agora, vou tocar meu barco aqui. O futuro vai dizer. Mas não, assim, quando é colocado daquela forma, não. Fica parecendo que o Flamengo é uma coisa menor. Não é, cara. O Flamengo só é menor do que a elite. Entendam isso. O Flamengo hoje só é menor do que aquela elite dos grandes times europeus, que tem torcida global, muito mais dinheiro e os melhores jogadores. Entendeu? Seja o PSG porque o Qatar é o dono, o Real Madrid porque é um gigante, sabe? City. O City porque os Emirados Árabes compraram, né? Seja o Barcelona porque é o Barcelona, né? Mesmo com os problemas financeiros que tem, é o Barcelona, não é qualquer coisa. São times muito poderosos que têm torcida no mundo inteiro, né? E que faturam muito mais, que faturam em euro, que têm jogadores melhores que o Flamengo pode contratar. Estão em competições mais atraentes, que é um outro problema. Um time como o Flamengo tem o dinheiro, resolve uma parte do problema, mas como é que você convence um grande jogador que está na Europa, um bom jogador, a vir para o Brasil se ele tem mercado na Europa, onde ele tem mais visibilidade? É mais difícil trazer para cá. Tem isso também. Agora fala-se de novo do Tati Castellanos. É um argentino que estava nos Estados Unidos e agora está na Europa. Ele está na Itália. Vir para o Brasil interessa a ele? Interessaria? Ele tem 27 anos. Ele pode pensar, não, eu quero ficar mais tempo na Europa. Não quero voltar para a América do Sul nesse momento. Vou esperar mais. Com 30 anos eu volto, digamos. Só o Beltrán, né? Preferiu ir para a Espanha. O Flamengo estava interessado, não quis vir para o Brasil. O outro atacante que o Flamengo tentou no meio do ano. O Lucas Beltrán. A mulher dele não quis voltar para cá, foi o que falaram na época. Enfim, a mulher, o jogador, seja o que for. O cara não quer, de repente quer ficar na Europa. Ele acha que ainda vai poder jogar no bom nível no futebol europeu, que de fato é o principal. Mas acho que quando você está no Flamengo nessa condição, eu acho que tem que ter um pouco mais de habilidade no uso das palavras. Eu sei que não é por mal e tal, mas, sabe, eu acho que não acho legal, não. Mas uma declaração que não sei como é tolerada pelo Flamengo, né? O responsável pelo departamento de futebol fala do Flamengo como se fosse uma coisa de passagem, acaba zoando lá e tal, e o BAP tem mais 2 anos de mandato, quer dizer,
o que ele está sinalizando é que ele só tem interesse em ficar mais um ano. Então, digamos que o trabalho seja considerado bom pela diretoria do Flamengo. Então, daqui a um ano você vai ter que procurar alguém, né? Porque esse cara não quer ficar muito tempo aqui. Sinceramente, eu não sei como que eles toleram esse tipo de coisa. São diferentes aparições, sempre colocando o Flamengo como uma coisa menor. Lembrando que os clubes dos quais ele trabalhou, como diretor esportivo, um clube cujo nome nem lembro, lá da Croácia, microscópico, o PAOK, que não é nenhum dos maiores times da Grécia, tá? E o Shakhtar Donetsk, né? Antes do Benfica, ele era o cara dos scouts, né? O chefe dos scouts. Qual o currículo que ele tem? Assim? Sério. Ele só está dando entrevista em Portugal, gente, a torta e direito, porque ele está no Flamengo. Ao contrário. Não é ele que é grande para o Flamengo. O Flamengo é gigante para ele, que é pequenininho perto do Flamengo. Então, eu acho impressionante como o clube aceita que o profissional que está à frente do seu departamento de futebol fale como se, sabe, mais um ano, vou ficar por lá, com um projeto que me agrada. Até parece que ele está sendo disputado por Deus e o mundo. Qual o grande clube que foi contratá-lo para assumir essa função? Só o Flamengo. Nunca. E o projeto do Flamengo não agrada a ele? Não agrada a ele? Tá de brincadeira, né? Eu acho incrível como o BAP, com tanta, né, força que ele tem, eloquente que é, tolera que um funcionário dele fale nesse tom que parece diminuir o Flamengo. Né? Enfim. Não é a primeira vez, né, Mauro? Porque quando ele é perguntado se o Felipe Luiz pode ser um treinador para brilhar na Europa, ele fala, eu acho que mais um ano ele está pronto para ir para a Europa. Né? Então não é a primeira vez. Né? Ele não foi perguntado sobre a Europa. Pega lá a pergunta do Diário AS, não perguntaram sobre... Ele responde falando da Europa, mas a pergunta era apenas sobre o Felipe, né? É Felipe Luiz, mas não é específica. Ele está pronto para a Europa e tal? Não é isso. Ele responde falando da Europa. Ele responde. Então, se o Flamengo acha que está tudo bem, eu acho um absurdo. Digamos, o que seria mais razoável? Olha, eu estou trabalhando no Flamengo. O Flamengo é o grande clube da América do Sul nesse momento. Temos uma condição muito forte do mercado, elenco forte, vamos contratar mais jogadores, possibilidades de mais títulos, né? Possibilidade até de novo enfrentamento com o campeão europeu, se tudo correr bem na próxima temporada, como houve agora, o Flamengo quase consegue derrotar o campeão europeu. O Flamengo já está na próxima Copa do Mundo de Clubes, né? Já está classificado, vai disputá-la, né? Daqui a mais 3 anos e alguma coisa. E eu estou trabalhando no Flamengo. O futuro e tudo, vamos ver. Né, o que vai acontecer, de que maneira e tal. Né? Ele deveria colocar que o Flamengo está oferecendo a ele a grande oportunidade na carreira, que ele nunca teve em lugar nenhum. Ele nem precisa dizer aquilo que o André falou, porque ele não vai melindrar os seus conterrâneos, os patrícios, né? E o Flamengo é maior que os clubes portugueses. Claro que é maior. Muito maior. Tem comparação. Né? Então, sabe, cara... Ele está dando entrevista porque ele é dirigente do Flamengo, gente. O clube campeão aqui de tudo. E o Flamengo entrou na pauta de Portugal fortemente em 19, com a chegada aí sim do Jorge Jesus. Esse português mudou tudo aqui. Então, tudo que fala do Flamengo repercute em Portugal desde então. Né? Passaram por aqui outros técnicos também portugueses, aqui pelo Brasil e pelo Flamengo. Então, o Flamengo é pauta para a imprensa portuguesa, com uma certa frequência. E ele só está dando essas entrevistas porque ele trabalha no Flamengo. Simples assim. Se ele estivesse trabalhando lá no time da Croácia, não estaria dando essas entrevistas todas. Mauro, eu sei que você não tem bola de cristal, cara, mas, tipo assim, será que é o tipo de entrevista que o BAP deve ter visto e falar assim, cara, que o cara é maluco e fica a pé da vida, ou de repente, não me surpreende, já esperava... Enfim, porque isso pode repercutir muito mal. Não sei se é o ponto do BAP virar e falar assim, vem cá, esse é teu pensamento? Então, sai agora, que eu vou atrás de alguém. Ou não, que é uma coisa que o BAP, de repente, já conversou com o BAP, mais um ano, o BAP planeja. Eu sei que é difícil perguntar se você não tem bola de cristal, né? Mas eu não sei, é tão grande. Eu sei o que o BAP pensa. Eu sei que o BAP é um cara muito eloquente, muito firme nas suas posições, né? E acho curioso que um dirigente contratado por ele dê entrevistas nesse tom, né? Mais de uma vez, e fique por isso mesmo. Eu acho curioso, mas, enfim, eu digo que tem que mandar o cara embora, não, mas peraí, o que é isso, cara? O que você está falando aí? Né? E essas entrevistas, pelo que eu sei, não são acertadas pelo Flamengo, não, tá? Pelo que eu sei, essas entrevistas não passam pela comunicação do Flamengo. É coisa dele lá, uma assessoria de imprensa lá na Europa, uma coisa mais ou menos assim.
O Flamengo deu início ao planejamento visando a próxima temporada e começou a receber propostas por atletas do elenco. O River Plate entrou em contato demonstrando interesse na contratação do lateral esquerdo Matias Vina. O River Plate apresentou uma proposta ao Flamengo por Matias Vina. Contudo, os valores ofertados não foram suficientes para a diretoria do clube carioca. As cifras não foram reveladas. Recentemente, Matias Vina foi alvo de clubes da Rússia. No entanto, o Flamengo não pretende facilitar a negociação. O mais querido exige cerca de 6 milhões de euros, 39,1 milhões na cotação atual, para liberar o uruguaio. Matias Vina passou por uma dura recuperação após romper o ligamento do joelho no fim de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. Após se recuperar, o uruguaio já havia perdido espaço para Alexandro e Ayrton Lucas, titular e reserva, respectivamente. Inclusive, Matias Vina foi um dos jogadores do Flamengo deixados fora da relação para a final da Copa Libertadores. Além disso, o lateral uruguaio não foi inscrito pelo time rubro-negro no Mundial de Clubes.